A Brasília. A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenta evitar a volta dele para a Papuda. O dono do Banco Master está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e essa transferência aconteceu em meio às tratativas para um acordo de colaboração premiada. Só que tivemos já a rejeição da proposta de Daniel Vorcaro pela PF e pela Procuradoria-Geral da União. Temos Procuradoria da República, perdão. E temos aqui a Gabriela Veras, é quem está com a gente, para trazer mais detalhes, porque inclusive, né, Gabi, a gente aguarda depois dessa negativa da PGR e também da Polícia Federal para esse acordo de delação premiada, agora uma posição do ministro André Mendonça sobre essa possível transferência, esse retorno de Daniel Vorcaro para a Papuda. O que temos de informação por aí? Oi, Carol, bom dia para você, todo mundo que está aqui na nossa companhia. Em último caso, a defesa de Daniel Vorcaro aguarda que o ministro André Mendonça pelo menos defina que ele fique onde está, né, na Superintendência da Polícia Federal. Que caso haja uma negativa com relação a esse pedido de prisão domiciliar, monitoramento eletrônico com tornozeleira eletrônica, que o ministro decida de fato que ele continue na Superintendência. Mas ainda a definição precisa ser tomada e são esses os próximos passos que a gente aguarda, né? Uma definição por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, com relação a onde, né, o local onde o Vorcaro vai continuar cumprindo a prisão. E dois pontos são essenciais para essa decisão do ministro André Mendonça. Primeiro, a preservação da integridade física de Vorcaro e depois uma possibilidade de um preparo de uma terceira proposta, né? Uma terceira delação premiada. Com relação à preservação da integridade física de Vorcaro, há um entendimento de que ele continuar na Superintendência da Polícia Federal é importante para que essa preservação aconteça e principalmente para que ele não tenha contato com outros possíveis delatores, como o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Inclusive, durante uma sessão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, o ministro André Mendonça, quando estava analisando a prisão do pai de Daniel Vorcaro, disse que todas as medidas tomadas, até no caso do Banco Master, visavam preservar a integridade dos envolvidos. Agora, com relação ao segundo ponto que eu trouxe aqui, Carol, que é o preparo de uma terceira proposta de delação premiada. Como a gente já sabe, duas negativas já aconteceram, né? Duas propostas já foram negadas, tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República, e o Vorcaro deve preparar aí nos próximos dias, juntamente com os seus advogados, né, uma terceira proposta, uma terceira tentativa. E esse é um ponto que o ministro André Mendonça também deve levar em consideração. Pessoas próximas ao dono do Banco Master garantem que a possibilidade de voltar ao complexo penitenciário da Papuda assustou o Vorcaro e que ele avisou sua defesa que dessa vez pretende juntar um material mais robusto aos documentos e trazer novidades aos investigadores, enfim, a esse caso, que é um dos pré-requisitos para que as autoridades, né, para que os investigadores aceitem a proposta apresentada pela defesa de Vorcaro, que primeiro tenham documentos mais robustos, informações que ainda são desconhecidas pelos investigadores e principalmente a entrega de autoridades, de nomes de autoridades envolvidas no caso do Banco Master, o que até agora não aconteceu e por isso mais essa última negativa, né? Então são esses dois pontos que o ministro Mendonça deve levar em consideração quando for definir onde Daniel Vorcaro vai continuar preso. Volto com você. Obrigada, Gabi, com as informações para a gente lá de Brasília. Estou com o Theo Cury também, nosso analista, para falarmos mais sobre esse assunto, sobre o caso Master, o futuro de Daniel Vorcaro. A Gabi contava para a gente, né, essa possibilidade de uma tentativa de um acordo de delação premiada voltar à cena. Seria uma terceira tentativa por parte da defesa de Daniel Vorcaro. Só que a própria defesa dele também pode passar por mudanças, né, Theo? Pois é, Carol, tem algumas frentes de atuação ali na estratégia do Daniel Vorcaro. Primeiro,
de tudo é ele conseguir se manter na Superintendência da Polícia Federal ou em prisão domiciliar. Domiciliar, a Procuradoria-Geral da República já deixou muito claro que não quer, e isso é levado em consideração pelo ministro André Mendonça na hora de decidir. Mas a manutenção dele na Superintendência da Polícia Federal é uma possibilidade mais viável. Por quê? Porque ele quer dar continuidade à negociação para um acordo de colaboração premiada. Teve a primeira proposta rejeitada, a segunda proposta também rejeitada, tanto pela Polícia Federal em 2 ocasiões, como pela Procuradoria-Geral da República. E para isso ele precisa de um novo advogado. Essa é a ideia. Ele quer alterar novamente a defesa dele, pela 3ª vez fazer uma mudança na composição da sua banca de advogados, com o objetivo de avançar com essa 3ª proposta, esse 3º rascunho de uma delação premiada, para que dessa vez consiga convencer a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República, se não, no melhor cenário, as 2 instituições, o que parece ser um pouco mais difícil do que individualmente conseguir convencê-las. Então, são essas 3 frentes. Daniel Vorcaro quer se manter na Superintendência da Polícia Federal para que não tenha de retornar ao presídio comum, precisa fazer uma mudança na defesa dele para que possa, em 3º lugar, apresentar uma nova proposta de delação premiada. Alguns escritórios de advocacia já foram sondados, há um flerte nesse momento, há algumas conversas acontecendo e nenhuma definição. O escritório, por exemplo, que defendeu o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, foi um desses escritórios procurados por interlocutores do Daniel Vorcaro, porque foi a grande delação dos últimos tempos, que teve todo o caminho percorrido, deu tudo certo em relação à validade dos termos e também ao resultado final, com as condenações e os benefícios para o delator. Daí ter sido um dos escritórios procurados. A gente tem aí manifestação da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e o próprio ministro André Mendonça já disse, não quero delação seletiva. Não quer delação seletiva e ele quer resolver logo essa história do local de prisão do Daniel Vorcaro, expectativa de que isso aconteça ainda nessa semana.